Você já conhece esse prédio redondo em Arte Nouveau, aqui próximo da estação de trem no bairro do Varadouro? Pois bem, estamos aqui na Praça Álvaro Machado, né, no bairro do Varadouro, aqui entre aliás, entre a Avenida Sanhauá, né, e o Beco, a Rua 5 de Agosto, né, que fica bem aqui próximo. Bom, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa praça aqui, né, que de certa forma, comparado com essa que a gente tem hoje em dia, não aparenta ser bem uma praça, né? Mas a denominação é Praça Álvaro Machado, aqui no bairro da Varadouro. E neste vídeo vocês vão conhecer um pouco mais do que tem por aqui, né? E um pouco do histórico dela. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal das Praças do Jampa. Muito prazer, meu nome é Vitor. E coincidentemente, quando a gente foi começar a gravar esse vídeo, né, começou a chover. Então estamos aqui, ó, debaixo de uma estrutura, né, que fica na parte de trás de um posto de gasolina, inclusive aqui na Avenida Sanhauá. Pois bem, como eu falei, né, agora há pouco na introdução, estamos na Praça Álvaro Machado. Bom, não conseguimos encontrar tantas informações sobre este lugar, né? Mas antigamente nessa região aqui era mangue, né? Inclusive essa região onde tem a estação de trem, né? Inclusive tem até um mapa da Paraíba, década, acho que 1800 e alguma coisa, né? Século XIX, que tem essa parte da estação de trem, a parte do Porto do Capim, né? Tem lá a denominação, né? Mangue, que vocês vão ver aí na tela. Bom, em algumas fotos antigas, inclusive vamos mais para cá que tá pegando um pouco a chuva, mas em algumas fotos antigas, inclusive lá no acervo fotográfico Valfredo Rodrigues no Espaço Cultural e até pela internet, essa região aqui da praça, talvez se mostrar esse lado aqui, alguns vão reconhecer. Este imóvel amarelo aqui, em algumas fotos antigas, ele aparece, né? Acredito eu que algumas dessas fotos foram tiradas aqui da calçada da estação ferroviária, né? E aí pega, inclusive alguns boi não, né? Burros ou cavalos aparecem também nessa fotografia. E aí, claro, pega uma parte do... Aqui não vai pegar, mas mais para trás pega a torre da igreja de São Pedro Gonçalves, né? Como também os imóveis aqui onde hoje é a Vila Sanhauá, né? Que aí tinha o antigo Hotel Globo, né? A unidade anterior ao que a gente conhece hoje lá no Largo de São Pedro Gonçalves. Bom, e aí como eu falei, né, aqui é a Praça Álvaro Machado, mas antigamente era conhecida como, era chamada de Largo da Gameleira, né? Apesar que a gente não vê nenhuma árvore aqui, talvez tenham sido arrancadas, enfim, mas como eu falei, a gente não encontrou muitas informações. E aí, em 1912, começa a se chamar Praça Álvaro Machado, justamente em uma homenagem a essa grande figura da história da Paraíba, né? E coincidentemente, apesar de ser, né, de ter esse nome, mas a estátua do Álvaro Machado se encontra lá na frente da Arquidiocese da Paraíba, né, ali na Avenida Visconde de Pelotas, algo que um fato curioso, né? Porque se aqui tem o nome dele, né? Tem essa homenagem, então por que a estátua dele está lá? Então a gente não sabe se a estátua foi construída primeiro lá e a denominação veio depois, né? Enfim, não conseguimos encontrar essas informações mais precisas, mas qualquer coisa depois a gente pode fazer um conteúdo especial sobre isso. E aí Davi mostrou inicialmente, né? Agora já deu uma parada. Aqui, ó, este imóvel que é o antigo Hotel Luso Brasileiro. Inclusive lá na parte de cima, apesar que tem alguns fios, né? Mas lá em cima ainda a gente consegue ver o nome do hotel. Então, assim, tem uma informação de que um dos grandes escritores da literatura brasileira já se hospedou nesse hotel. Não vou lembrar exatamente agora quem, que às vezes eu acabo confundindo, né? Se foi o Carlos Drummond de Andrade ou o Mário de Andrade. De vez em quando eu acabo confundindo, mas é um conteúdo que a gente pode trazer depois, né? Encontrando algumas informações. E aqui a Praça Álvaro Machado, antigamente ela era muito conhecida por ser a praça das sopas intermunicipais. E aí, o que é sopa, o que é intermunicipal? Bom, intermunicipal são, né, entre os municípios. Então aqui, se você, por exemplo, queria sair daqui de João Pessoa aí para
Bahia, Santa Rita, para Souza, Campina Grande, enfim, você vinha pegar uma das sopas que saíam daqui, que eram os ônibus antigos, daqueles, segundo algumas pesquisas que fizemos, tinha essa denominação sopa por serem rápidos, né? E também pelas laterais dos veículos não terem nenhum tipo de porta, né? Enfim, apesar que eu fico um pouco confuso ainda com essa denominação, né? Mas, com certeza, talvez os pais, avós de vocês que estão assistindo tenham pegado essa época aí, né? E aí, só para esclarecer, aqui era para outros municípios, né? Agora, se você queria ir para outros estados, era lá num ponto de 100 reais que você pegava um veículo lá e iria. Bom, e aí a gente também tem esse prédio aqui, que é uma estação de esgoto, né? Daqui da Cidade Baixa, né? Essa região aqui do Varadouro, porque aí antigamente, né, tinha essa denominação, a Cidade Baixa e a Cidade Alta. E aqui essa região é a Cidade Baixa, então por isso tem essa estação aqui, inclusive tá bem nova, né? Pintar, tá? Bom, não, infelizmente não se tem muitas informações, né? Como eu falei, né? E aqui próximo, além desse antigo hotel, a gente também, como a gente pode ver, a torre da igreja de São Frei Pedro Gonçalves. E aqui, ó, do outro lado já é a estação de trem, né? A Avenida Sanhoó. Então, talvez passe despercebido, até porque a noção de praça que a gente tem não é como essa daqui, né? Geralmente a gente tem uma praça hoje em dia, tipo, que tem quadra, que tem um local para as crianças brincarem, né? Enfim, bom, e aí só um detalhe curioso, talvez vocês estejam escutando, né? São alguns cachorros que estão aqui próximo, e inclusive tem alguns que estão dentro do terreno do antigo Hotel Luso Brasileiro. Eu não sei se faz parte do terreno, acredito que sim, que está bem conjugado, né? Então vocês podem ver os possíveis mascotes, né, do antigo hotel ali conversando com o seu amigo e, claro, fazendo essa contribuição para a gente aqui, né, gravando. Bom, então antigamente os veículos paravam aqui no entorno dessa estação, né, dessa pequena estação d'água, e essa é a Praça Álvaro Machado, aqui no bairro do Varadouro. E aí? Agora fica a curiosidade, né? Você que está aí assistindo esse vídeo, já percebeu ou já teve essa noção de que aqui tem essa denominação Praça Álvaro Machado, né? E é um detalhe curioso, inclusive, se alguém souber responder, né? Enfim, nos ajudar aí, o porquê que aqui se chama Praça Álvaro Machado e a estátua dele está lá na frente da Arquidiocese da Paraíba, né? A gente não conseguiu encontrar essa resposta. Inclusive, um dos portais que a gente precisou sobre essas informações também trazia esse questionamento, né, do por que esse distanciamento, né? Enfim, então, se não queria pegar o trem, poderia pegar as sopas, ou até mesmo quando queria fazer algum frete, né, mudar de casa, enfim, também tinha uns caminhões que paravam por aqui. E essa é a Praça Álvaro Machado, né? Bem pequena mesmo. Tal. E, claro, a gente vai gravar um vídeo, inclusive, mais especial sobre as sopas, né? Sobre essa antiga parada das sopas que existiam aqui. E é isso. A gente vai chegando ao fim desse vídeo bem curto, né? Ah, e um detalhe, a gente também vai gravar sobre este imóvel de esgotos, né, e águas que vocês viram também, que fica aqui na região da praça. Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até um próximo, né? Acompanhe a gente no Instagram, visite o nosso site e, claro, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube.